Queridos, nós estamos em meio a um estudo junto com a turma de novos membros, que tem caminhado sobre os princípios mais basilares, mais básicos da nossa fé. Só que existe um momento no qual nós precisamos nos aprofundar um pouco mais. A nossa igreja é uma igreja presbiteriana, é uma igreja reformada, protestante. Nós temos uma história e existem algumas coisas, algumas doutrinas principalmente, que nos diferenciam das demais igrejas. Nós somos herdeiros da Reforma Protestante do século XVI, com Martinho Lutero na Alemanha em 1517. Só que mais especificamente, nós somos herdeiros da Reforma Calvinista. Por isso nós chamamos, sim, nós somos uma igreja evangélica, nós somos uma igreja protestante, mas se você quiser ser mais específico ainda, nós somos uma igreja reformada, pois nós recebemos como legado uma doutrina que veio de uma segunda onda da Reforma Protestante, que partiu da Suíça, que chegou na Holanda, na Inglaterra, foi para a Escócia. Na Escócia, o presbiterianismo surgiu enquanto não apenas um sistema de doutrina, mas uma forma de governo da igreja. Presbiteriano significa é uma igreja governada por Cristo, por intermédio dos presbíteros, né, a governança, a gestão da igreja, mas ela carrega também a doutrina reformada, a doutrina que foi reafirmada pelos reformadores ali no século XVI, XVII. E nós temos então como um grande diferencial as doutrinas da graça. Nós chamamos de doutrinas da graça. Alguns vão conhecer como os 5 pontos do calvinismo, que são um aprofundamento da doutrina da soteriologia, da salvação. O reverendo Milton, há algumas semanas, falou sobre a salvação no sentido mais imediato, mas é interessante nós observarmos. Eu já dei uma aula aqui, por exemplo, falando exclusivamente da certeza da salvação. E eu pretendo, nos próximos meses, fazer a exposição de cada um destes pontos. Mas hoje, de forma muito breve, eu gostaria de ver cada um deles com os irmãos, principalmente por conta dos irmãos que estão chegando na nossa igreja, que também precisam ter conhecimento da fé, da doutrina que nós confessamos. Todas elas se encontram nos nossos símbolos de fé, que são os documentos que estabelecem a nossa doutrina como uma doutrina bíblica. E eu convido depois você a dá uma procurada, não são documentos muito longos. A Confissão de Fé de Westminster você encontra facilmente na internet. Você digita lá no Google CFW, ou Confissão de Fé, mas só precisa digitar CFW. Vai abrir uma página com todo o documento lá, um documento breve, com todos os referenciais bíblicos, e que expressam o que nós cremos como expressão de doutrina bíblica, da palavra de Deus no que diz respeito à salvação. E eu, recentemente, tive no módulo do mestrado um estudo um pouco mais profundo, e eu gostaria de compartilhar algumas coisas com os irmãos. E por isso, hoje eu gostaria de falar sobre as doutrinas, ou a doutrina da soberana graça. Muitas pessoas entendem que a doutrina reformada, ou a doutrina calvinista, ela tem como fundamento, como ponto principal, a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação. Isso não é tão certo assim. A ênfase da doutrina reformada, a ênfase dos reformadores, não estava na predestinação, não estava na eleição, não estava nem sequer na graça, mas na soberania de Deus. Ser um cristão reformado é ser um cristão que crê biblicamente na soberania de Deus. E por isso os nossos teólogos, os nossos estudiosos sistematizaram com uma doutrina da soberana graça, na qual nós encontramos esses 5 pontos. Um breve panorama histórico. Nós tivemos a Reforma Protestante com Lutero, nós tivemos aquela segunda onda com João Calvino, e a partir dali a Reforma começou a alcançar os meios mais acadêmicos, as escolas de teologia, e alguns seguidores de um professor chamado Jacob Armínio levantaram objeções à teologia soteriológica de Calvino.
E eles propuseram 5 pontos, que são chamados os 5 pontos do remonstrantismo, que são justamente as 5 objeções às doutrinas que nós vamos ver. E como resposta, foi convocado uma assembleia na cidade de Dort, na Holanda, onde vários acadêmicos, vários estudiosos, pastores, debateram e chegaram à conclusão de que os pontos doutrinários apresentados pelos arminianos, pelos remonstrantes, eles não tinham respaldo bíblico, e como resposta foi elaborado um outro documento chamado Cânon de Dort, que assim, reafirmando a doutrina bíblica, que é basicamente a antítese, né, o contrário do que aquele grupo estava propondo. E aí então surgiram as doutrinas da graça, conhecidas pelo acróstico, pelo acrônimo TULIP. Pode colocar aí, por favor. TULIP, que vem da palavra tulipa, né? Por isso estou na nossa imagem aí, que em inglês forma essas palavras, ou esses títulos, cada um representando uma das principais doutrinas que foram elaboradas naquele contexto, que de fato são um grande diferencial da nossa história, da nossa igreja. Pode permanecer até ainda um tempo com esse slide aí, e nós vamos avançando. Então, esses 5 pontos, eles surgem nesse contexto de uma assembleia, de uma reunião acadêmica, eclesiástica, para debater doutrina. A doutrina, ela é debatida e ela é resolvida dessa forma. Assim foi desde o século IV, com o primeiro concílio de Nicéia, que começou a estabelecer doutrinas-chave, doutrinas fundamentais da fé cristã, como a doutrina da Trindade, como a divindade de Cristo, como as duas naturezas e como elas se relacionam dentro do Redentor. Durante toda a história da igreja, alguns concílios foram convocados para que questões doutrinárias, para que potenciais heresias e verdadeiras heresias fossem combatidas à luz da palavra, por meio das mentes mais brilhantes que Deus havia levantado em determinados tempos. E lá no seu século XVI, XVII, nós tivemos talvez a mais significativa para nós, que foi a Assembleia de Westminster, na Inglaterra, do qual surgiu esse documento que eu mencionei, a Confissão de Fé de Westminster, que está dentre os símbolos de fé. Os nossos novos membros, inclusive, vão receber uma versão pocket, e certamente depois você vai poder ler, porque ali se expressa o que nós criamos como uma doutrina bíblica. Mas então a gente vai avançando. Nós temos esses 5 pontos. Por quê? A aula original que nós deveríamos ministrar aqui seria apenas sobre o último ponto, mas eu acho muito proveitoso, uma vez que inclusive essa aula já foi ministrada aqui no templo, e depois eu vou encaminhar o link para os nossos novos membros, que nós reconheçamos o caminho doutrinário, o caminho do pensamento bíblico-teológico que foi feito até se chegar a essa conclusão. E como produto, então, desse pensamento, dessa reflexão bíblica, surgiram essas 5 doutrinas que dizem respeito à salvação. E nós temos esta primeira doutrina, chamada de depravação total. Pode passar o slide? A depravação total. Esse nome tem sofrido, na verdade, no passado, por algumas boas adaptações. A língua muda e muitas vezes alguns ajustes precisam ser feitos para que nós possamos entender com maior precisão o que a doutrina significa, à luz de um termo que talvez hoje seja um pouco mais difícil de compreender. Pode passar o próximo slide? Então, eu gostaria que você acompanhasse comigo. O que essa doutrina não significa? Não significa que todo homem é tão mau quanto pode ser e não possui qualquer bem. Depravação total não significa isso. Mas significa que o nosso arbítrio, a nossa vontade, está em servidão à nossa natureza depravada. E quando ele diz depravada aqui, ele quer dizer corrompida. A síntese da doutrina da depravação total, ela surge inclusive a partir de uma discussão teológica que já havia iniciado no século V com Agostinho de Hipona, a respeito da extensão do efeito do pecado na natureza humana. Ou seja, o quanto que o pecado afetou a nossa natureza. Afetou só parte dela?
só fez com que o nosso corpo passasse a experimentar a morte? E não, à luz da Bíblia, em textos como Jeremias, que fala que o nosso coração é desesperadamente corrupto, Romanos é uma carta que a sua primeira metade basicamente expressa todas essas 5 doutrinas de uma forma muito clara e objetiva. Mas essa doutrina vai mostrar que, biblicamente, o pecado, lá no Éden, o pecado de Adão, ele introduziu no ser humano o mal, um grau de corrupção que todos os aspectos do ser humano foram comprometidos, foram manchados pelo pecado, de forma que não há nenhuma parte em nós, não significa que nós somos 100% maus, não significa que todo homem é tão mau quanto possa ser, que ele não possua nenhum bem, mas significa que cada fração, se você pudesse dividir o ser humano, e algumas pessoas até tentam isso, dividir corpo, alma, espírito, mente, vontade, coração, enfim, cada aspecto desse foi comprometido, foi corrompido pelo pecado, inclusive a vontade. Por isso que nós, reformados, nós não cremos no sentido estrito daquilo que é chamado de livre-arbítrio. Nós não cremos. Por quê? Aquilo que foi dito, o arbítrio, a vontade do homem, foi corrompida pelo pecado, de forma que ela já não é mais livre, mas escrava do pecado. Eu gosto de ilustrar dessa forma, é como se você colocasse diante de um leão, de um predador, do topo da cadeia alimentar, um prato de frutas e salada e um prato com carne. Você pode pensar, ele é livre para escolher o que ele quer. Será? Ou ele tem uma natureza que já vai condicioná-lo, incliná-lo a tomar a decisão dele? Nós entendemos dessa forma, que o ser humano é como esse leão, que pela natureza corrompida pelo pecado, não se vê mais plenamente ou verdadeiramente livre para fazer uma escolha virtuosa por Deus, no que tange a salvação. É isso que Paulo vai falar na carta aos Romanos. Então, se Deus não mudar essa natureza, e aí entra a doutrina que nós chamamos de regeneração, de novo nascimento, por isso que Cristo disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo, é necessário uma nova natureza, é necessário uma nova identidade que inclusive vem com uma nova filiação. Agora você é filho de Deus, porque o apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, diz que nós éramos por natureza filhos de quem? Da ira. Então, esse movimento que acontece a partir do mal, do pecado no ser humano, torna o ser humano inapto pela sua própria vontade, pelo seu próprio coração a fazer qualquer escolha por Deus. Por isso nós não cremos que o ser humano tem o livre-arbítrio, nós cremos que ele tem uma outra designação que nós chamamos de livre-agência, que são pelas escolhas mais contingenciais da vida, a roupa que você vestiu hoje, enfim, esse tipo de coisa. Mas no que diz respeito a escolher a Cristo como Salvador, se Deus não operar uma obra antes do ser humano, o ser humano não escolhe a Deus. A nossa natureza é aversa a Deus. É isso que a doutrina da depravação total diz. Pode voltar aquele slide? Nosso arbítrio, então, nossa vontade está em servidão à nossa natureza depravada. Lutero, inclusive, na sua discussão com Erasmo de Roterdã, ele escreveu um texto que hoje é bem conhecido como o arbítrio escravo, a vontade escrava. O homem caído, ele não possui capacidade de salvar a si mesmo, nem de crer no evangelho oferecido livremente. A Bíblia ensina que, embora o homem caído seja capaz de praticar atos exteriormente bons, ele não pode fazer alguma coisa verdadeiramente boa e agradável aos olhos de Deus, Romanos 8:8, a menos que seja regenerado pelo Espírito Santo. Logo, não pode contribuir para a sua salvação e está em total rebelião contra Deus. É isso que o primeiro ponto. Desse ponto nós partimos, como disse, uma discussão que se iniciou no século IV e V com o bispo Agostinho da cidade de Hipona, a respeito da extensão dos efeitos, o quão mal, o quão corrompido se tornou o coração, a vida do homem a partir do primeiro pecado. E então nós temos essa principal doutrina chamada depravação total, ou como os teólogos mais contemporâneos têm chamado, corrupção
radical, manchados na raiz. A nossa raiz, o ponto mais central, cada aspecto foi comprometido, foi corrompido pelo pecado. E se Deus não antes fizer uma obra de forma involuntária a mim, eu jamais buscaria a Ele. É isso que essa doutrina diz. E a partir dela, nós temos uma segunda doutrina chamada eleição incondicional. E talvez aqui seja um ponto em que você pensasse assim, aqui nós divergimos dos nossos irmãos de outras comunidades religiosas, daqueles que são arminianos, porque nós cremos na eleição. Mas deixa eu te falar que todos acreditam na eleição. Que Armínio, os seguidores dele, todos acreditavam na eleição, porque a doutrina da eleição, ela é uma questão incontestável na Bíblia, ela é muito clara. O que muda então? Justamente esse segundo esse qualitativo, que é a eleição incondicional. Os nossos irmãos, eu creio que eles são nossos irmãos, sim, eu não tenho dificuldade com isso, de outras comunidades religiosas, eles creem numa eleição, ou seja, Deus elegeu. Isso durante a história ninguém contestou. Se a pessoa hoje fala isso, não existe eleição, é porque ela não estudou a história da doutrina da igreja, não conhece nem talvez os estatutos da igreja dela, se a igreja tiver algum estatuto. Mas durante a história da doutrina, a questão da eleição não foi questionada. O que foi questionado é como essa eleição se daria. Esses irmãos, ou essas pessoas, elas creem na eleição condicionada, ou seja, houve uma condição para Deus escolher uns e não escolher outros. E essa condição seria a presciência, o pré-conhecimento de Deus. Deus, na sua onisciência, Ele prevendo o futuro, Ele escolheu aqueles que iriam crer no Evangelho. Essa é a argumentação arminiana dos remonstrantes, lá em Dort. Mas nós cremos pela palavra de Deus que a eleição ela é incondicional. Não havia nada, absolutamente nada em nós para que então Deus nos escolhesse. Isso não faz de nós, muitas vezes é argumentado, que faz com que nós sejamos de alguma forma arrogantes ou prepotentes porque nos vemos escolhidos por Deus. Muito pelo contrário. Nós confessamos que nós fomos escolhidos por Deus sem que houvesse bem algum em nós, sem que houvesse nada de bom em nós, para que movesse o coração de Deus, para que Ele nos amasse e então nos escolhesse. Por outro lado, eles dizem, não, Deus escolheu aqueles que Ele viu que iriam crer. Ora, isso de alguma forma é salvação por obras. Essa fé autogerada é obra. Mas nós não cremos nisso. Nós cremos que, de uma forma totalmente espontânea, unilateral, Deus olhou para a nossa vida, teve compaixão, teve misericórdia, nos amou, sem que antes nós tivéssemos nada de bom de oferecer para Ele, muito menos uma futura fé, uma potencial fé, absolutamente nada. Ele simplesmente me amou como um pecador que eu sou. E então escolheu me salvar, escolheu fazer essa transformação na minha vida, e eu não tenho mérito nenhum nisso, nenhum. Não posso me sentir uma pessoa diferente, uma pessoa superior às demais por causa disso, não. Essa doutrina, por outro lado, me lembra que, sim, eu não tenho nada de especial. Eu não sou especial em mim mesmo, mas somente a graça e o amor de Deus, que olhou para mim de uma forma diferente, sem que antes eu não tivesse feito nada de bom para merecer isso. Essa doutrina diz que as pessoas, pode colocar aí por favor, são salvas devido ao fato de que Deus escolhe espontânea, soberana e incondicionalmente pecadores para serem redimidos por Cristo, trazidos à fé e por fim à glória. Veja, uma escolha espontânea, é uma escolha soberana, por isso que nós falamos sobre a soberania. Se a salvação dependesse da minha vontade, quem seria o soberano aí? Seria eu. Eu que teria a última palavra. Se eu quero ser salvo, se eu não quero ser salvo, se eu escolho Deus, se eu não escolho Deus, a decisão, o poder estaria comigo. Mas nós cremos que a graça ela é soberana, ou seja, Deus faz essa escolha por mim, e graças a Deus porque Ele faz isso, porque eu jamais faria. Nós jamais faríamos, por causa daquela nossa natureza corrompida. Charles Spurgeon, um teólogo, pregador conhecido, diz: creio na doutrina da eleição
porque estou certo de que, se Deus não me tivesse escolhido, eu nunca o teria escolhido. E estou certo de que Ele me escolheu antes de eu haver nascido, pois Ele não teria me escolhido depois. Não são as nossas boas obras aqui, não é o nosso desempenho aqui que move o coração de Deus para então Ele nos ofertar, nos oferecer uma salvação. Não, muito antes disso. E já conhecendo toda a nossa vida, mesmo assim, Ele nos amou e nos escolheu na eternidade para pertencermos a Ele, sem condição, sem pré-requisito, sem coisa boa alguma que nós eventualmente poderíamos fazer por Ele. É isso que a doutrina da eleição incondicional, a escolha de Deus, fez por nós. Mas então nós avançamos para a doutrina da expiação limitada. Essa é uma outra doutrina que tem passado por uma reformulação, passando a se chamar então expiação definida. As pessoas acreditam que a palavra limitada hoje, ela carrega um sentido muito negativo e seria muito melhor, eu creio sim, de verdade, que nós podemos chamá-la mais apropriadamente de expiação definida. E o que essa doutrina expressa? A obra redentora de Cristo visa a salvação dos eleitos. Cristo salva realmente aqueles pelos quais Ele morreu, um número definido de pessoas, o seu povo. Essa talvez seja a discussão mais polêmica dentre todos esses 5 pontos, porque ela vai dizer que na cruz, no ato sacrificial de Cristo, que nós cremos que expiou, que transferiu o nosso pecado para Ele, ali Cristo pagou a condenação não de toda a humanidade irrestritamente, mas daqueles aos quais o Pai o havia dado, daqueles aos quais o Senhor havia elegido antes da fundação do mundo. E isso tem um sentido muito verdadeiro. Por isso que, assim, quando eles falam limitada não é uma palavra talvez tão apropriada ou tão útil, porque alguém pode pensar, significa que o sacrifício de Jesus foi limitado? E nós dizemos, de forma alguma. O sangue de Cristo é suficientemente poderoso para limpar os pecados de toda a humanidade, de todas as eras. Mais uma vez que Deus escolheu, que Deus elegeu um povo para si, assim como havia chamado Abraão lá no Antigo Testamento. Abraão é um primeiro sinal claro de eleição. Deus escolheu ele, tirou ele de um povo pagão. Não havia uma fé implícita em Abraão, não. Simplesmente Deus se apresentou, escolheu, chamou e ele veio. A limitação não está no poder do sacrifício de Jesus, está no propósito. Por isso que é chamada de expiação definida. Deus enviou Cristo para morrer de forma objetiva para aqueles que eram dele. Por isso Jesus vai dizer que aqueles a quem o Pai lhe deu, as ovelhas dele. Então, porque senão, se o sacrifício de Cristo tivesse sido por toda a humanidade e restritamente, todos teriam que ser salvos. Deus é um Deus justo, Ele não castigaria o mesmo pecado 2 vezes. O fundamento da nossa salvação está, em última instância, no sacrifício de Jesus. Portanto, uma vez que Cristo pagou o preço dos pecados, não há mais condenação. Por isso, seria uma contradição falar que Cristo morreu irrestritamente por toda a humanidade e ainda assim algumas pessoas se perdem e vão para o inferno. Afinal de contas, elas estariam pagando por qual pecado? Por quais pecados? Os mesmos que Cristo já morreu na cruz? Deus não faz isso. Por isso nós cremos que a expiação, ou o ato salvador de Jesus, o sangue dele foi derramado em favor daqueles a quem o Senhor escolheu. Por isso alguns teólogos, A.W. Pink, por exemplo, diz: a única limitação da expiação é a que decorre unicamente da soberania de Deus. Não é uma limitação de valor, de virtude, mas somente do desígnio e da aplicação da salvação. Foi o que eu falei. Ela não é limitada no seu poder, mas no seu propósito, no seu objetivo. Joel Bick,
outro teólogo contemporâneo, diz: a morte de Cristo não é uma medida provisória, ela assegura realmente a salvação. A morte de Cristo não apenas torna possível a redenção de pecadores, mas efetivamente redime. Ele cumpre o seu propósito. Aquele por quem Cristo morreu será salvo. A boa notícia da expiação definida de Cristo é que ela significa que Cristo é um mediador completo. Ele tanto obtém quanto aplica a salvação. Essa é uma extensão, uma sequência lógica de todo o pensamento bíblico implícito aqui. Ou seja, uma vez que ninguém, pela própria vontade, poderia escolher a Deus, e então Deus escolhe, Deus elege incondicionalmente pessoas, Ele escolhe e envia Cristo para morrer por essas pessoas, não por todas, mas senão o sacrifício de Cristo seria tornado vão, seria tornado nulo em favor dessas pessoas, ou todas as pessoas teriam que ser salvas irrestritamente, o inferno seria reservado tão somente para o diabo, para os seus anjos, e não para cumprir todo o propósito da justiça de Deus. Mas então nós chegamos ao quarto ponto, e eu estou tentando fazer isso aqui de forma bem breve, mas fiquem tranquilos, eu já me comprometi, já prometi aqui, nos próximos meses eu vou trazer um estudo mais completo, abrangente, mais aprofundado de cada um desses aspectos. Hoje é mais para que os nossos irmãos novos, e talvez você que já esteja caminhando há algum tempo, tenha esse conhecimento que é muito importante. Essa é a igreja que você comunga, essa é a doutrina que nós confessamos. Então nós chegamos ao quarto ponto, que é a doutrina da graça irresistível, também chamada de vocação, chamado eficaz, que diz que o Espírito Santo nunca falha em seu objetivo de trazer a fé àqueles que estão em Cristo. O Espírito Santo, e essa é uma abreviação que nós usamos na teologia para Espírito Santo. Essa doutrina diz que justamente quando Deus quer salvar alguém, Ele de fato salva. Existem muitos chamados, sim, poucos escolhidos. Existe um chamado externo, que o pastor faz do púlpito por meio da pregação da palavra. Mas nós cremos que existe um chamado interno, e esse chamado é feito pelo Espírito Santo, por intermédio dessa palavra. Mas esse chamado interno que o Espírito Santo de Deus faz em nós, ele funciona. A palavra do pastor não converte ninguém. A minha palavra, eu sou plenamente consciente disso, que a minha palavra não pode converter o coração de ninguém, senão por meio dela, o Espírito Santo se achegar ao coração do pecador e fizer uma obra redentora na vida dele. É isso que nós chamamos de vocação eficaz. E esse chamado interno do Espírito Santo, esse chamado ele é irresistível. Ele muda o coração. Ele muda as disposições do coração, transforma, para que aquele coração desesperadamente corrupto, aquele coração que outrora era hostil, inimigo de Deus, agora se tornasse favorável a receber essa palavra, a receber a redenção. Por isso que nós cremos que o chamado de Cristo é irresistível. Então, essa doutrina diz que o Espírito Santo aplica a salvação aos eleitos por sua chamada e sua obra de regeneração. Regeneração significa novo nascimento, ser gerado de novo. Deus tira de nós o coração de pedra e coloca o coração de carne, é o que ele diz na palavra. Seguindo, o Espírito Santo outorga, ele dá arrependimento e a fé como dons da parte de Deus à alma dos eleitos. A fé, ela é um dom de Deus. O arrependimento é um dom de Deus. Deus nos dá como manifestação da sua graça. Não brota do nosso coração, que nós já vimos que é corrupto, corrompido. É isso que a palavra nos ensina. Além da chamada exterior, o Espírito Santo realiza a sua chamada interior e irresistível no coração dos eleitos, aquilo que eu acabei de falar. A aplicação salvífica da parte do Espírito Santo é realizada pelo seu poder divino e onipotente, ou seja, o poder de Deus atua no coração, transformando de uma forma extremamente radical a vida, o coração, os desejos daquele que então é salvo por Cristo. O Espírito Santo outorga regeneração para que haja fé, e a regeneração ele vai dizer que precede a fé. Ou seja, para você ter fé, uma fé verdadeira, primeiro você precisa
nascer de novo. E esse novo nascimento é uma obra primeira, exclusiva da parte de Deus. Se um dia você creu em Cristo, foi porque antes Ele mudou o seu coração. Ele fez com que aquele coração que era corrupto, corrompido, aquele coração que era inimigo, agora se tornasse favorável. Ele derrubou as disposições, as muralhas, e Ele então avançou com amor até cativar o seu coração. É isso que nós cremos, por isso a graça de Deus é irresistível. Quando Deus deseja salvar alguém verdadeiramente, quando Deus escolhe alguém para ser salvo, e aqueles a quem Ele escolheu foram aqueles pelos quais Cristo morreu, essa pessoa impreterivelmente ela vai ser alcançada, ela vai receber a palavra, e por uma obra maravilhosa, milagrosa, extraordinária, que Deus faz, que o Espírito faz no coração, ela então vai crer. Ela vai receber essa graça com alegria, com disposição. É isso que nós cremos na doutrina da graça irresistível. Muitas pessoas entendem, mas eu passei tanto tempo relutando, mas eu passei tanto tempo no banco da igreja, mas eu passei quase que uma vida inteira sendo levado, arrastado talvez pelos meus pais para a igreja, e eu nunca tinha tido um encontro verdadeiro com Cristo. Você escutou muitas chamadas externas, mas talvez, possivelmente ainda não havia escutado a chamada interna, porque quando a chamada interna do Espírito Santo chega no coração, Ele converte, Ele faz a obra dele. E por fim, então chegamos diante de todas essas doutrinas, ou uma sequência lógica da exposição delas, a doutrina da perseverança dos santos. A doutrina da perseverança ensina que todos os que participam da graça e do poder salvífico da união com Cristo pela fé, continuam nessa união com seus frutos e benefícios, por meio da obra perseverante do Deus Trino. Eles permanecem na verdadeira fé e nas obras que procedem da fé enquanto estiverem no mundo. O que esse texto está, o que essa palavra aqui, esse texto, como disse depois eu vou trazer com todas as exposições bíblicas, a confissão, os documentos, no final de cada sentença tem quase 3, 4 linhas só de textos bíblicos para atestar a doutrina ensinada. O que ele está querendo dizer? Uma vez que essa graça irresistível alcançou, Deus persevera e preserva com essa pessoa, com esse crente, até o final. Jesus disse que nenhuma das suas ovelhas se perderia e que ninguém poderia arrancá-las das suas mãos. Essa é uma doutrina que traz segurança de que a nossa salvação não está nas nossas mãos para que nós possamos perdê-la, mas que ela está segura nas mãos de Deus, que inclusive nos deixou uma garantia, o Espírito Santo, que é o penhor. Você tem a ideia do penhor, de penhorar? A palavra diz que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem a garantia. No contexto que o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele também fala sobre uma espécie de selo de inviolabilidade. Naquela época, os poderosos, quando eles enviavam um documento, uma carta, eles tinham um anel, um brasão às vezes, e eles colocavam a cera e eles fechavam, selavam aquela carta. Para quê? Para que aquele selo, para que aquela carta ela não fosse violada, ela não fosse extraviada, até que ela chegasse ao seu destino. E essa é uma das obras que a palavra diz que o Espírito Santo faz em nós. É o selo de inviolabilidade. É a garantia de Deus de que aqueles que foram comprados na cruz, de que aqueles que foram alcançados pela graça, eles não se perderão, mas antes cumprirão o propósito pelo qual eles foram chamados, porque aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para cumprir até o dia de Cristo Jesus. É isso que a palavra nos garante. A nossa salvação não está nas nossas mãos para que possamos perder. E na ocasião em que expus de uma forma mais direta essa palavra, eu falei, mas e aquelas pessoas que estavam entre nós, que participaram da mesa, que inclusive muitas vezes fizeram missões, participaram uma vida inteira da igreja, mas que em determinado momento saíram, se ausentaram, talvez renunciaram à fé. E essas pessoas? Bom, existe explicação.
Assim como o filho pródigo, Deus traz de volta. Muitas vezes nós vemos pessoas afastadas da igreja, pessoas que nós pensamos, nossa, mas ele era tão crente. Eu, nessa caminhada, já tive inclusive a tristeza de ver irmãos que inclusive se formaram, passaram um tempo comigo no seminário, pastores, e hoje não estão mais caminhando com Deus. Mas nós cremos que se essa pessoa foi de fato uma pessoa chamada, se foi uma pessoa eleita, se foi uma pessoa que se tornou filho de Deus, assim como o filho pródigo, Deus tem os seus meios pelos quais Ele trará essa pessoa de volta. Por isso nós não devemos desistir das pessoas. Talvez o filho pródigo fosse um grande desacreditado por todos, mas eu acho muito interessante que Deus utiliza os meios. O filho pródigo, me parece, lendo o texto bíblico, que ele decide retornar para a casa do pai, não porque ele estava arrependido pela ofensa, pela rejeição ao pai, mas no fundo do poço, quando não havia mais alternativa, não havia mais sustento, ele se lembra não da benevolência, não da graça, não do privilégio de ser filho do pai, não. Ele se lembra que os servos do pai, eles tinham pão com fartura. Eu entendo que até os motivos errados fizeram com que aquele jovem, aquele filho, buscasse o caminho de volta de casa. E quando ele se apresenta, ou quando ele retorna para casa, a narrativa de uma forma muito bela fala que o pai estava esperando. E que o pai corre ao encontro dele e o traz de volta. Ou seja, existem pessoas que até pelos motivos errados, até porque chegaram ao fundo do poço, até porque talvez estejam sofrendo com uma profunda depressão, por um luto, vão retornar para a igreja, vão buscar aqui algum alívio. Mas todas essas coisas já foram preparadas por Deus, para que aqui elas encontrassem muito mais do que o alívio para suas dores momentâneas, mas encontrassem graça salvadora e restauradora. Deus é maravilhoso e por isso nós temos muitos motivos para crermos na sua soberania, em tudo aquilo que Ele promete. O teólogo Joel Bick, caminhando para o nosso encerramento, diz: o pecado não manterá a alma do crente fora do céu, porém, ele manterá o céu distante da alma do crente. O que ele está querendo dizer? Que desvios, quedas, não farão com que o crente perca a salvação que foi conquistada e garantida por Jesus, mas pode momentaneamente privá-lo dos benefícios de estar em comunhão com Deus. Justamente aquilo que aconteceu com o filho pródigo. Em nenhum momento ele deixou de ser filho, mas ele foi para o mundo, e ali ele sofreu, e glória a Deus porque ele sofreu. Porque todas essas coisas foi Deus mostrando para ele que ele jamais deveria ter saído daquele lugar. Talvez essa seja até a sua história. Talvez você seja essa pessoa que cresceu no ambiente da igreja, que ouviu falar de Deus, mas em determinado momento se desviou, saiu por algum motivo, e precisou inclusive sofrer, aprender pela dor e pelo amor, que você jamais deveria ter saído. E você encontrou essa graça restauradora, que não apenas trouxe você, mas que vai fazer você permanecer fiel. Tem uma canção que eu gosto demais, que se chama Canção de Oséias, num grupo chamado Arraiz. Ele conta a narrativa do profeta Oséias, mas no final dela, ele diz: a graça que te trouxe manterá você fiel a mim. Até a nossa perseverança, até a forma como nós nos mantemos fiéis, é graça de Deus preservando, fazendo com que o nosso coração não se desvie, porque a inclinação dele ainda é o desvio, é ainda o pecado. Mas Deus, o poder de Deus que opera em nós, é suficientemente poderoso para nos manter fiéis. Charles Spurgeon diz: o fato de que Deus guardará os seus filhos é uma verdade gloriosa, mas uma mentira abominável é a de que o pecado não lhes fará nenhum mal.
mais uma vez mostrando que o pecado ele ainda tem o poder de fazer com que o crente desviado ele sofra, mas jamais de fazê-lo perder a sua condição de filho. Todos os crentes tropeçam e caem no pecado, mas nenhum verdadeiro crente permanece no pecado, assim como Deus lhe deu fé e arrependimento na conversão inicial. Assim, também, Ele dá ao crente a fé e o arrependimento em todo o caminho para o céu. Esse é um trecho diretamente extraído do documento de Dort. Então, assim, de uma forma breve aqui, quis sintetizar para que fosse do conhecimento dos irmãos que já estão caminhando conosco há algum tempo e que talvez já tenham conhecido essas verdades, possivelmente já conheceram essas verdades, daqueles que estão se achegando a nós, o que nós cremos, o que diferencia a nossa igreja dentre outras igrejas evangélicas, dentre outras igrejas protestantes. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja reformada, é uma igreja que é herdeira dessa boa teologia, dessa sã doutrina que parte das Escrituras. Como disse, não tive tempo hoje para expor todos os textos, mas fica a promessa de que nos próximos meses farei isso. Mas é importante para o conhecimento de todos que nós vivemos pela fé e estamos debaixo de uma graça soberana. De nenhuma forma, tudo aquilo que foi dito aqui pode fazer eu me exaltar. Foi dito alguma coisa aqui que pode fazer com que você se exalte? Muito pelo contrário. Eu me vejo humilhado, agraciado sim, mas humilhado diante da soberania e diante do amor de Deus, que o tempo inteiro esteve comigo e que moveu a minha vida para que então eu chegasse aqui com uma promessa gloriosa de que vai chegar até o fim. De que todos aqueles que foram verdadeiramente alcançados e aqueles que manifestam essa realidade, como é que nós manifestamos, como nós sabemos se somos salvos ou não, afinal de contas, Jesus já disse pelos frutos. As obras estão aí não como um pré-requisito, como uma condição para a salvação, mas como uma consequência, como um produto, como a essência de alguém que foi transformado. Você caminha nas boas obras, você tem um coração que é devoto a Deus e a Cristo, fique muito tranquilo, porque essas coisas são obras do Espírito Santo, esse mesmo que garante a nossa salvação. Amém? Vou orar com os irmãos, e se algum irmão tiver alguma dúvida, alguma questão, pode vir me procurar depois aqui, eu vou ficar aqui o tempo necessário, tá bom? Vamos orar. Ó Pai, diante da exposição dessa doutrina, da Tua Palavra, nós só temos que glorificar, adorar o Senhor, por essa graça soberana que nos escolheu, sem que houvesse nada de bom em nós, que nos amou, sem que antes houvéssemos amado o Senhor, e que fez tudo quanto foi necessário, manifestando o seu amor, enviando Cristo Jesus para morrer no nosso lugar naquela cruz. E que aplicou eficazmente essa salvação em nós, que demonstrou o seu amor, e hoje podemos reconhecer tudo quanto o Senhor fez, que o Senhor é de fato o nosso Salvador, aquele que transformou o nosso coração, que mudou o nosso viver. E ó Pai, nós queremos te agradecer pela certeza que temos, que esse mesmo amor, que essa mesma graça há de perseverar e nos preservar até o fim de tudo. Ó Pai, que em todas as coisas o Senhor seja exaltado e glorificado na nossa vida, e que aquilo que conhecemos aqui, que ouvimos aqui, que aprendemos, possamos então viver, manifestar essa realidade, que seja o motivo da nossa adoração, o nosso louvor, sermos recebidos, sermos alcançados por um Deus de tamanha graça. Assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. Como disse, se houver alguma dúvida, estou à disposição aqui. Deus abençoe.